Napoleão Bonaparte nasceu em 15 de agosto de 1769 na ilha de Córcega, que na época pertencia à França. Ingressou numa escola militar com 10 anos de idade e aos 16 já havia sido promovido a segundo tenente. Aos 24 anos, quando os jacobinos estavam no comando da Revolução Francesa, Napoleão já ocupava o posto de capitão do exército. Por seu brilhante desempenho na luta para libertar o porto francês de Toulon das mãos dos ingleses, Napoleão foi promovido a major. Dias depois, novas vitórias contra os ingleses renderam-lhe a patente de coronel e depois a de general de brigada. Em 4 meses, o militar havia passado de capitão a general. Com 27 anos, Napoleão foi nomeado comandante do exército francês na Itália, onde obteve novas vitórias. 2 anos depois, entrou vitorioso no Cairo, capital do Egito. Com 30 anos, retornou à França e participou de um golpe de Estado, tornando-se então primeiro cônsul. 4 anos depois, chegava ao mais alto cargo de seu país, o de imperador. Anos depois, Bonaparte era senhor de um império com mais de 50 milhões de pessoas, quase 1/3 da população da Europa. A era napoleônica teve início no ano de 1799 com o golpe 18 Brumário, que foi o golpe revolucionário em que se instalou um governo autoritário, centralizador, expansionista dirigido por Napoleão Bonaparte. O seu governo foi dividido em 3 períodos: o consulado, período entre 1799 e 1804, o império, de 1804 a 1814, e por fim o governo dos 100 dias. Durante o consulado, que era uma ditadura disfarçada, uma das principais medidas tomadas por Napoleão foi a implantação do Código Civil Napoleônico. A principal finalidade deste código era garantir as diversas conquistas da burguesia como a Revolução Francesa, como, por exemplo, a liberdade individual e econômica e a igualdade dos indivíduos perante a lei. O Código prevê ainda a proibição da organização dos trabalhadores em sindicatos e as greves. Depois de implantar o consulado, que durou de 1799 a 1804, Napoleão estabeleceu o Império. Napoleão coroa-se imperador em 1804, com o nome de Napoleão I. Nesse período, intervém em toda a Europa, derrotando tropas austríacas, prussianas e russas. Passa a controlar a Áustria, Holanda, Suíça, Itália e Bélgica. Com o objetivo de vencer a Inglaterra, em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental, proibindo todos os países europeus de comerciar com os ingleses. Os países que não aderissem ao bloqueio estavam ameaçados de ser invadidos pelas tropas de Napoleão. O bloqueio continental tinha como objetivo enfraquecer a economia da Inglaterra para, em seguida, conquistá-la. Inicialmente, o plano de Napoleão parecia ter dado certo, mas logo se soube que os produtos ingleses continuavam entrando na Europa por diversos pontos, inclusive Portugal. Diante disso, Napoleão ordenou a seus soldados que invadissem Portugal, o que acabou provocando a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Os espanhóis também lutavam para expulsar as forças napoleônicas de seu território, que na época era governado pelo irmão de Napoleão, José Bonaparte. Apesar da resistência dos povos dominados, seguiram-se várias conquistas do exército francês. Por volta de 1812, o Império Napoleônico atingiu sua máxima extensão. Outro país que desobedeceu ao bloqueio continental foi a Rússia,
que, enfrentando uma séria crise econômica, recusou-se a não estabelecer comércio com a Inglaterra. Como represária, em 1812, Napoleão declarou guerra à Rússia. Essa campanha, entretanto, marcou o início da derrota do imperador. Vencidos pela fome, pelo frio e pelo exército russo, poucos soldados franceses conseguiram voltar à França. A derrota na Rússia encorajou os tradicionais adversários da França a se unir uma vez mais. Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia formaram um gigantesco exército que, depois de vencer os franceses, invadiu a França e ocupou a capital em 1814. Napoleão foi enviado para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, com 1.000 soldados sob suas ordens. O trono francês foi ocupado por Luís XVIII, irmão de Luís XVI, o rei francês que fora guilhotinado na Revolução Francesa. No início de 1815, Napoleão fugiu de Elba e, acompanhado de 800 homens, desembarcou na França, onde foi recebido como herói. Napoleão, porém, governou apenas pouco mais de 3 meses. Os ingleses lideraram uma nova coligação militar com mais de 1 milhão de soldados e derrotaram definitivamente as forças de Napoleão na Batalha de Waterloo em 1815. Preso por seus inimigos, Bonaparte foi mandado para a ilha de Santa Helena, localizada no Atlântico, onde permaneceu até a sua morte em 1821.